Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje, como a aula era mais longa, eu decidi pegar e dividir ela em duas partes e fazer duas pequenas aulas, ali que eu acho que vai dar mais ou menos uma meia hora cada uma, assim que fique mais fácil para vocês estudarem também, beleza? Mas de qualquer forma, fico à disposição para vocês para tirar dúvidas, para informar como vai ser as aulas a partir da próxima semana e tal, beleza? O questionário é um só, tá? Vai ser um questionário que, no caso, vai ter 3 questões sobre relações com investidores e uma questão sobre oferta pública. Então, é um questionário só, 4 questões. Nesse bimestre agora, que é o segundo bimestre, a gente vai ter no total 5 atividades em princípio, cada uma vai valer 0,8, ou vai ter uma atividade que vai valer um pouco mais, mas isso aqui eu explico melhor na próxima aula, porque a gente vai começar a utilizar o simulador de ações, daí eu vou pegar e dar nota com base nele também. Então nele provavelmente vai ser um trabalho que vai valer um pouco mais que os questionários, mas isso aí a gente conversa melhor na próxima aula, porque agora eu estou testando 2 simuladores diferentes, e eu vou ver qual funciona melhor ali, vai ser melhor para usar didaticamente, e depois eu passo para vocês certinho como fazer o cadastro, tudo, mas isso deixamos para a próxima aula. O tema dessa primeira aula, então, é relações com investidores, ok? É um departamento específico das empresas extremamente importante para o mercado de capitais. Então, vamos lá. Então, nós vamos passar por esses 4 tópicos aqui: relações com investidores, atividades do RI, o público da companhia e a estratégia de comunicação. Começando, então, relações com investidores. É uma parte importante da administração estratégica de uma companhia, uma vez que envolve atividades em que a comunicação irá contribuir positivamente para a sua imagem. Todo mundo sabe que hoje em dia as principais coisas, principalmente aqui que a gente vive no Brasil e tem tantas situações como essa, mas a gestão de crise é uma coisa fundamental, porque vira e mexe acontece alguma empresa passar por uma situação negativa, isso crescer de uma forma absurda e isso prejudicar a imagem da empresa, às vezes por muito tempo, às vezes até mesmo gerar a destruição daquela empresa. Mas além de momentos caóticos, a comunicação de uma forma transparente, clara e frequente ajuda que a empresa consiga criar um aspecto ainda mais positivo para sua reputação, e não necessariamente apenas se esquivar de problemas que vêm acontecendo. Então, em geral, uma reputação de longo prazo, uma comunicação transparente até ajuda que problemas que venham a acontecer sejam tratados mais rapidamente, tanto pelo know-how que vai sendo desenvolvido na parte de comunicação da empresa, assim como também as pessoas vão conseguir esperar uma resposta da empresa, muitas vezes porque já confiam nela e muitas vezes não vão dar muita atenção porque é falado no público. Então, isso ajuda a empresa de várias formas diferentes. O executivo de relações com investidores, RI, é o responsável pela comunicação de mão dupla, pois ele tem que fornecer tanto informações para o mercado, para os acionistas e para todas as partes interessadas, ou stakeholders, como preferem falar, ao mesmo tempo que ela também tem que coletar informações desses públicos que ela tem que se comunicar e coletar informações e passar isso para a alta administração, poder embasar suas decisões também. Então ele é responsável tanto pela parte de comunicar as pessoas, as partes interessadas do mundo externo da organização, assim como coletar informações dessas partes externas para a parte interna conseguir saber exatamente o que deve fazer e moldar suas estratégias. Então, teoricamente, ele tem uma função aqui muito importante e bem trabalhosa. Os objetivos do departamento de RI podem ser resumidos como fornecer boa informação para analistas e investidores, ampliar e cativar a base acionária, identificando os investidores mais adequados ao perfil da companhia, moldar a mensagem da companhia de uma forma que claramente represente seu valor e enviar informações qualificadas sobre as respostas do mercado para a alta administração. O RI é um meio de acesso a informações estratégicas, tanto para o lado dos investidores quanto da companhia. Isso aqui é um detalhe interessante que vocês vão aprender na disciplina, provavelmente, de gestão estratégica. E sempre gera esse problema na parte da comunicação, que seria, digamos, aquilo que a empresa realmente é, diante daquilo e como as pessoas percebem e aquilo que a própria empresa acredita que ela seja. E esse ruído todo é bem complicado e no mercado acionário isso acaba causando muitos problemas, principalmente nessa parte de aumentar e diminuir a demanda na compra de ativos, de uma forma que muitas vezes é injusta, sem contar que as pessoas podem reagir também negativamente a uma falha de comunicação e fazer elas perderem interesse em consumir os produtos e, consequentemente, prejudicando a imagem da empresa como um todo. Então, a comunicação deve ser feita sempre de maneira clara. Claro que as relações com investidores é apenas uma pequena fatia do que seria a comunicação dentro de uma empresa, mas de qualquer forma, ela tem que ser levada muito a sério porque ela é um dos principais meios de como a empresa vai adquirir dinheiro, provavelmente dito de umas formas aqui mais exóticas, isso que a gente tem tratado durante o bimestre passado e o semestre inteiro. E ter essa boa relação com os investidores permite que você consiga pegar e manter essa comunicação ainda mais clara. Igual eu falei, você vai adquirindo know-how por meio de uma comunicação frequente e bem estabelecida, além dos próprios caminhos da organização que você tem que criar para coletar essas informações. Isso vai deixando a empresa muito mais madura nessa parte de comunicação e, consequentemente, ela vai conseguir passar uma reputação da forma mais adequada possível. Porque o ideal não é que a empresa seja vista melhor do que ela é. É simplesmente que ela seja vista como ela realmente é e se esforce para ser a melhor empresa possível.
Porque se as pessoas enxergarem a empresa, inclusive, melhor do que ela realmente é, elas vão criar uma expectativa maior do que aquela empresa consegue entregar. Então não é difícil de imaginar as consequências que isso pode ter também, beleza? Então, vamos lá. O importante é que a empresa seja vista exatamente como ela é e ela tente ser a melhor empresa possível. Não ser uma empresa gambiarra e tentar fazer que seja enxergada de uma forma melhor que ela é. Isso também só traz problemas, assim como ela ser vista pior do que ela realmente é. As ações vão desde explicações para justificar critérios de avaliação de um determinado ativo contábil, até informações detalhadas sobre estratégias, questões regulatórias e direitos dos acionistas. Então, pega uma fatia bem ampla ali do que seria a comunicação dentro da organização. As áreas de RI devem estruturar-se para acompanhar as exigências do mercado que demandam além de itens econômicos, financeiros e contábeis. Então se lembra daquela questão, você tem a obrigação de entregar uma série de informações financeiras para o público. Isso aí é a tua obrigação. O que você faz mais do que isso é aquilo que realmente agrega valor e as pessoas percebem como um esforço da organização para atender os objetivos dela, inclusive também manter as pessoas que fazem parte, todos os stakeholders, felizes. Então entregar esse extra é sempre o que é importante. Então as informações naturais, que seriam, digamos, aquelas que são obrigatórias, você já tem que entregar por padrão, mas com certeza tem que entregar da melhor forma possível. Mas tudo aquilo que se divulgar extra e fazer as pessoas se sentirem mais próximas da empresa e que a empresa é confiável, vale muito a pena. As áreas da RI devem estruturar-se para acompanhar as exigências do mercado que demandam além de descontáveis financeiros e contábeis. Repetir ali. Uma área da RI bem estruturada contribui para integrar as diversas áreas da atividade da companhia, uma vez que precisa promover uma cultura específica de difusão de informação. Eu acredito que todos vocês que estão aqui na turma já trabalharam em alguma organização e já viram já a falha da comunicação acontecer, digamos, em níveis diferentes operacionais ou das pessoas trabalhando numa organização. É muito fácil, por exemplo, ter alguém que trabalha uma coisa específica, ter uma formação específica e saber o que, digamos, origina um determinado problema da empresa. Mas também não é difícil imaginar um cenário, que vocês não tenham vivido isso também, de ver que o supervisor dessa pessoa, o gerente que está acima desse supervisor, não sabem exatamente qual que é a origem daquele problema e o que leva ele a acontecer. E por mais que aquela pessoa até passe, às vezes as informações que ela passa não são levadas tão a sério e por aí vai. O principal detalhe da comunicação da organização é que todas as pessoas que precisam ter uma informação realmente tenham. E a relação com investidores não é diferente disso. Ele tem que criar um sistema interno de coleta de informações. Quando digo sistema, não se limita à questão informática apenas, mas simplesmente uma sequência lógica de eventos para coletar informações de todo mundo que realmente seja interessante, de maneira que esse departamento tenha as respostas adequadas para dar cada tipo de situação. E dessa mesma forma que eles também consigam planejar as tratativas para resolver os problemas de comunicação interna e também a parte, digamos, da comunicação externa. E então é fundamental que realmente seja criada essa estrutura para que todas as informações sejam necessárias que eles tenham, eles realmente tenham. E a maturidade que isso traz para a organização é imensa, porque isso também pode ser reaproveitado para que as outras pessoas, outras partes internas ali, que também deveriam estar tendo acesso às informações porque ajudaria no seu desempenho das suas atividades diárias, não estão tendo e você pode fornecer a solução de como elas poderiam ter. Essa questão da comunicação interna é fundamental para uma empresa conseguir manter o sucesso e conseguir sanar os problemas internos rapidamente, assim como o RI precisa das informações também para conseguir sanar externamente. Então, as atividades do RI. Lembrando que a aula aqui está razoavelmente resumida, tá? Para caber 2 aulas numa única, mas eu tentei deixar os slides bem completos também, porque dependendo de como vai ficar o formato das aulas presenciais e as pessoas que vão ficar em casa, eu vou tentar deixar sempre os slides com, digamos, uma quantidade de informação adequada ali para vocês conseguirem estudar por ele também, para aqueles que têm mais facilidade de estudar lendo e por aí vai, tá? A área de RI deve estar presente no dia a dia das companhias abertas e dos agentes de mercado. O seu papel tende a acentuar de acordo com o nível da governança corporativa da empresa. Lembre-se que tem as informações obrigatórias têm que ser divulgadas e elas fazem também parte das obrigações das relações com os investidores, com o departamento específico. Lembrando que nem sempre ser um departamento, né, propriamente dito, divididinho e afins, mas pode ser um grupo de pessoas que vão ter como função e responsabilidade específica essa área. Então, tipo, vai ser um grupo de pessoas que vai estar selecionado específico para isso e pode dividir outras atividades também. O detalhe aqui importante é o seguinte, você tem um grupo de informações que é obrigatório serem entregues. Mas se a governança corporativa da empresa exigir mais, por exemplo, ela se propõe a entregar mais informações do que realmente as obrigatórias, que é o ideal, então esse departamento vai ter mais obrigações ainda, perfeito? Então, de acordo com os processos internos da empresa, ele vai ser maior ou igual ali às demandas originais e obrigatórias do mercado. A RI deve obrigatoriamente circular e ter acesso às outras áreas da instituição, receber informações atualizadas e acompanhar diariamente as novidades financeiras, mercadológicas, jurídicas e comunicação.
Empresas grandes têm um problema sério que normalmente, tipo, eles não têm, é um único software maravilhoso que atende todo mundo. Por exemplo, sei lá, eles têm o SAP e o SAP está em todas as áreas. Isso seria lindo se realmente acontecesse, mas o que acontece é que muitas vezes a empresa começou com um RP mais barato, depois foi migrando para um secundário para atender melhor uma outra área, e depois ela decidiu investir pesado e ter um grande RP. O problema é que cada vez que a empresa vai trocando, ela vai ficando com o RP antigo também, e tem pessoas que só são treinadas para usar o RP antigo, dá muito mais trabalho treiná-las para usar o novo, então vai fazendo uma migração totalmente lenta, onde a empresa vai ter 4 sistemas diferentes para trabalhar lá dentro. Qual que é o problema disso? A pessoa que precisa pegar e ter acesso às informações macro do todo, ela tem uma dificuldade danada para conseguir fazer isso, porque primeiro que ela vai ter que ou ter uma pessoa para unificar todas essas informações e passar para um terceiro ou quarto software ali, como tipo Excel, para ela poder fazer as análises, ou ela vai ter que pegar e realmente chegar e começar a fazer essa migração para ter essa condição de coletar todas as informações no único local. Essa segunda opção é a melhor, ela é mais sustentável e ela tende a ser, digamos, melhor para a empresa como um todo no futuro, porque você só vai ter que ter as pessoas unicamente para um único software. Mas, apesar de ser uma escolha meio óbvia, em geral, vocês conhecem as rotinas das organizações, sabem que não é tão simples assim, e a resistência à mudança sempre é forte e sempre empaca. Mas, enfim, é complicado ter acesso, mas a esse departamento, assim como os outros departamentos que precisam das informações, tem que lutar constantemente para conseguir essa adequação e essa uniformização. Isso facilita bastante as coisas e evita que tenha um monte de gente na empresa fazendo coisas que, na verdade, poderiam estar sendo melhor aproveitado esse tempo delas, mas estão destinadas a resolver problemas de má vontade, no fim das contas. Atribuições básicas da área RI. Atuação como porta-voz da companhia na comunicação com o mercado e com a imprensa econômica. É um departamento específico que ele está ali treinado e capacitado para conseguir reagir a qualquer crise no mercado ou também para comunicar boas oportunidades e demonstrar o valor da empresa, conseguir agregar valor a ela. Relacionamento com os órgãos reguladores, entidades, instituições de mercado, bolsa de valores, mercados e balcão. Então ele divulga informações que são necessárias para atuar nesses segmentos e também para que eles consigam fazer suas funções. E ao mesmo tempo ali ela também serve para seguir as regras e divulgar as informações que são sempre necessárias. Ampliação da base acionária, então ela vai conseguir, digamos, por meio de um excelente trabalho, conseguir melhorar a imagem da empresa no mercado e atrair mais investidores para ela. Avaliação contínua das respostas do mercado e atuação da companhia, então ela tem esse mecanismo de feedback para ver se realmente a empresa tem que se adequar em alguma questão de acordo com burburinhos do mercado e o que ela pode fazer para remediar essa situação também. Às vezes evitar crise ou simplesmente reagir com mentiras que são inventadas, acontece tudo nesse tipo de mercado. Contribuição para definir a estratégia corporativa e ideias que agreguem valor. Você tem aquela ideia que você tem que ser visto exatamente como a empresa é, não de uma forma melhor nem pior. Então, se a empresa, por exemplo, já é reconhecida por ter, digamos assim, um sistema de entregas excelente, então ela pode reforçar essa imagem e utilizar isso como marketing, falando que eles conseguem entregar no melhor tempo, com melhor qualidade, etc. Entende? Então ela pode coletar informações do mercado e adequar a estratégia da empresa de acordo com isso. Eles não readequam, mas eles passam para quem readequa e a pessoa pode levar isso em consideração. A ideia é de, você tem que ser, digamos, exatamente como a empresa é reconhecida, então isso permite também que você reconheça os pontos fortes da organização e aquilo que você deve reforçar para realmente conseguir se destacar no mercado em diante da concorrência. Isso é um foco mais da área de gestão estratégica, mas entra bastante aqui também, porque a empresa tem uma estratégia clara e conseguir propagar isso ajuda na parte de coletar investidores também. Planejamento e execução de divulgação de informações obrigatórias e voluntárias, coordenação e acompanhamento dos serviços aos acionistas respectivas assembleias, reuniões públicas individuais com analistas de investimentos, acionistas e investidores potenciais. Detalhe especial aqui, tá? Nessas últimas duas partes aqui, que fala na execução das assembleias, o que vai ser comunicado a eles e tudo mais. Então todo é um planejamento estratégico, porque isso aqui tem um foco diferente, simplesmente de coletar novos clientes no mercado e passar uma boa imagem da empresa para o Brasil inteiro, praticamente tratando aqui do país. Tem essa função específica de gerir também as expectativas dos stakeholders, que são investidores direto ou potenciais investidores também. Então são outro público. Esse público quer que a empresa cresça. Então, às vezes, por exemplo, você é um consumidor da Petrobras diretamente porque você compra combustível. E para você como consumidor não é interessante que a Petrobras pegue e suba o preço do combustível, correto? Mas para o investidor da Petrobras é super legal que eles metam a faca no consumidor, porque dessa forma a empresa apresenta um resultado melhor e traz mais dividendo para os acionistas. E isso, apresentar uma propensão grande no grande resultado, vai fazer que mais pessoas comprem aquela ação e façam o papel valorizar também. Então, se ela chegar e emitir novas ações, ela pode coletar também um ganho maior em cima disso e assim por diante. Então, são públicos diferentes que têm comunicações diferentes, mas em geral, ambos, se estiverem em boas condições, um acaba melhorando o outro também passivamente, beleza? Mas a estratégia de comunicações e os meios e o que informar são diferentes no fim das contas, apesar de ser valioso para os dois em ali um aspecto ou outro.
Cabe a disseminação da cultura de capital aberto. Vou ler o título ali antes porque isso que muda. Cabe ao RI direcionar o comportamento de todos o que diz respeito ao ambiente corporativo, ajudando a fixar os conceitos da companhia ética, responsável e transparente. O RI é um dos principais interlocutores responsáveis pela reputação da companhia, agregando valor e grau de liquidez aos papéis. Lembrando que é sempre uma relação de oferta e demanda. Se tiver mais demanda do que oferta, o valor da ação sobe. Se tiver menos demanda do que oferta, o valor da ação desce. Ok? Lembrando também que sempre que você está vendendo uma ação, alguém tem que querer comprar. Então existe uma média, digamos, de quantas ações são negociadas periodicamente. Então se você vê, às vezes realmente acontece, se tiver uma demanda muito grande de venda, pode acontecer, apesar do volume de ordens de compra e venda ser muito grande, acontecer realmente ter uma queda nessa liquidez. Então, a boa comunicação possibilita, além de tudo, que o próprio acionista consiga fugir da empresa se precisar em algum momento, com mais agilidade e com melhor remuneração, né? Tipo, menos perda, vamos dizer assim. Cabe também ao RI atuar como embaixador da companhia do país, estimulando os investidores estrangeiros a conhecer a economia brasileira e criando oportunidades de negócio. Obviamente isso aqui é o que está escrito na lei, tá? De uma forma bem idealista, mas também compete a eles conseguir manter essa boa reputação para aumentar o número de investimentos dentro do país. Porque lembrando que a gente viu lá atrás, se muitas pessoas investem em um determinado país, ou melhor, se as pessoas pegam muito capital e investem numa empresa, num outro país, esse país, que no caso é dono da empresa, vai aumentar ali a quantidade de moeda circulante, né? Tipo, no caso, ou melhor, ao contrário, vai aumentar a demanda para essa moeda circulante e vai diminuir a quantidade de moeda circulante porque essa pessoa, ao fazer o aporte, está comprando uma grande quantidade de moedas daquele país. Então faz com que a nossa moeda se valorize em diante das outras, como por exemplo o real perante o dólar e assim por diante, ok? Então, é extremamente interessante para um país atrair investidor de fora. E isso também vale para turismo e outras questões. Quanto mais dinheiro de fora entra para dentro, melhor é para o país. Porta-voz da companhia. O RI precisa conhecer todos os fatos da companhia, institucionais, administrativos, financeiros, operacionais, comerciais, internacionais, relacionamento com funcionários, aqui o R tá minúsculo, depois tem que consertar isso, responsabilidade social e ambiental, relacionamento com a mídia e com o conjunto de públicos externos, etc. Então, basicamente, eles além da parte, digamos, de realmente se focar ali para se comunicar aos acionistas, eles têm que ter conhecimento de tudo. Por que acontece? Se acontecer uma crise específica, digamos, igual aconteceu de romper uma barragem de uma determinada empresa, certo? Quando rompeu essa barragem, se a parte de comunicação dos investidores não tiver os dados para saber o que eles podem usar como defesa ali, para argumentar que, digamos assim, as inspeções estavam sendo feitas anualmente, afins. Se eles não tiverem esses dados, eles vão ter que coletar esses dados, daí tem grande chance desses dados não dar tempo de virem, ou muitas vezes virem errados. Então, se eles tiverem o hábito de ter todas as informações daquela organização, se algo acontece, eles já sabem os caminhos para coletar as respostas adequadas, ou pelo menos os dados que vão servir como base para gerar a informação que querem mandar para o mercado, e vão conseguir fazer isso com muito mais maestria e velocidade. Eu ia falar uma palavra ali que eu estava inventando, mas enfim. Eles conseguem reagir muito melhor porque já sabem o caminho para essas informações e muitas vezes eles já têm, tá, tipo, relatórios feitos, etc, com essas mesmas informações que eles podem reaproveitar e reutilizar e utilizar isso como uma espécie de defesa. Então, esse hábito e essa capacidade de gerar informações e coletar informações rapidamente dos mais diversos campos permite que eles também consigam reagir rapidamente e dessa forma preparar defesas melhores para a empresa e melhorar o futuro dela ali, ou pelo menos a maneira que ela vai conseguir sobreviver a crises. Agora, falando nelas, administração de crises. A companhia deve estar preparada para administrar eventuais crises que envolvam os mais variados tipos de problemas. Inside information, no caso ali, é por exemplo, alguém tem informação privilegiada, igual a gente já viu já na aula específica sobre crimes do sistema financeiro. Divulgação incorreta de dados. Muitas vezes tão ruim quanto ali alguma informação vazar e ser utilizada para alguém levar vantagem, é também divulgar dados errados que vão embasar os próprios acionistas já a tomar decisões erradas. Isso aqui é péssimo. Conflitos regulatórios, incidentes que envolvam o meio ambiente, questões trabalhistas, etc. Então, são coisas que acontecem. Vira e mexe, a empresa pode passar por uma crise por algum problema que aconteceu. Ela aceitar o fato que ela está passando por uma crise, com certeza em 99% das situações é a melhor coisa para se comunicar ao mercado. Isso aí também envolve gestão estratégica. Se você cometeu algum erro, as pessoas não querem que você se justifique e apresente o porquê você cometeu aquele erro. Primeiramente, elas querem saber que estão certas. Então, você concordar que você está errado é o primeiro passo. Depois, com base nisso, você se defende, justifica e apresenta seus planos para o futuro. Perfeito? Basicamente, a gestão de crise ela funciona quase sempre assim. Normalmente, quando a gente dá aulas relacionadas a esse tema, acontece dos alunos, quando você manda um case, os alunos falam, não, a empresa tem que falar que está certa e apresentar defesa e afins. Só que na prática já é comumente aceito e conhecido que não é bem assim que funciona. O primeiro passo você aceita que está errado. Depois, qualquer coisa, você vê que você não está tão errado assim, você vai começar a argumentar e vai chegando nesse ponto. Mas primeiro admite que está errado e vai explorando a situação e assim você consegue reagir rapidamente. Tá bom?
É fácil pensar em casos como esse, como por exemplo a situação do Carrefour. Carrefour passou por alguns perrengues nos últimos anos ali, de tomar péssimas decisões, e principalmente na questão da demora de tomar as decisões. Nem vale a pena necessariamente comentar os casos, mas também já temos outros mercados, Condor, etc. Que você não vê uma resposta do mercado. Você vê assim que o problema acontece, eles demoram muito para reagir, e esse tempo, tipo, se você não se posiciona como uma empresa, o mundo posiciona você. Isso é uma coisa que vocês já devem conhecer, já devem ver isso cotidianamente. Mas enfim, se a empresa não se defende logo, chegando, assumindo o erro e falando que vai melhorar, alguém vai chegar e vai ficar criticando ela constantemente e vai taxar ela como ela estando com um posicionamento bem diferente, às vezes, do que ela quer ter, e sempre por negativo. Então vale a pena ali você chegar e realmente admitir que está errado por primeiro, falar que vai criar medidas para resolver o problema e depois apresentar elas. Esse é o melhor caminho. Para minimizar a perda de valor da companhia, é indispensável contar com uma política de transparência e com um trabalho previamente estruturado. Se a empresa, igual eu tinha falado mais no começo, já tem uma boa reputação por divulgar excelentes informações com bastante velocidade, com bastante clareza, mostra ser uma empresa ética nas suas mínimas ações, quando acontece um problema, as pessoas começam a, digamos, ter uma resistência maior do que teriam se não tivesse a boa gestão, elas começam a ter uma resistência maior para chegar e não acreditar nesses problemas e realmente esperar uma resposta da empresa. Mas ainda assim elas vão esperar uma resposta, tipo, uma situação muito mais negativa, que as pessoas tendem a fazer naturalmente. Mas enfim, você fazer todo esse trabalho ajuda bastante a evitar as crises. Se for uma empresa que não tem muita transparência e afins, se sair com o primeiro escândalo, as pessoas vão associar esses dois fatos e ela vai piorar muito mais a imagem da empresa. Então sempre ter uma boa base garante que a empresa consiga suportar melhor ali as tempestades. Admitir um problema e reconhecer suas dimensões é o primeiro passo para uma estratégia eficaz em momentos de crise. Lembrem disso, assumam os erros, depois fala. Se tiver um dia atendendo um cliente no telefone e o cliente vai te xingando, você admite que está errado e depois justifica. Esse é o melhor caminho. As pessoas não esperam que você vai concordar com elas quando elas te xingam, tá? Então façam isso que ajuda bastante. E agora o público da companhia. Temos buy-side, é a definição que abrange os analistas e gestores de fundos de investimentos. Cabe à área de RI suprir esses analistas com informações adequadas para as suas demandas. Então, eles vão ter um grupo de informações diferentes sendo dado para eles, então, dá essas informações. Sell-side, são profissionais que atuam em bancos e corretores de valores, fazendo a prospecção de investimentos e recomendação de compra ou venda das ações. A informação de qualidade é fundamental, fundamental, depois corrija aqui, para que o analista recomende as ações para a companhia. Então, o lado de quem realmente quer, digamos, vender suas ações, para essas pessoas não serem, digamos, marcadas no mercado por dar uma dica errada, eles preferem pegar e indicar ações de empresas que são muito mais confiáveis, transparentes e afins, até mesmo porque, se ele um dia der algum problema nessas empresas e ele ter indicado elas para alguém investir, ele pode argumentar alegando, não, a empresa apresentou tais dados, no caso, e eu usei isso para embasar, se a empresa passou por um problema, é uma coisa diversa e afins. Já se a empresa não divulga quase nada além do básico e tudo que acontece dentro dela é um breu, ele vai, se ele indicar essa ação, basicamente ele está assumindo o risco de falar que ela vale o que ela vale, simplesmente porque, tipo, de certa forma ele está avaliando isso. Então não é uma situação boa. É bom manter as pessoas com as informações que elas realmente precisam para fazer as vendas, sinto confiança de indicar, e isso aí, consequentemente, atrai muito mais investidores. Então, buy side, lá de quem realmente vai chegar e vai comprar uma grande quantidade de ações. Aqui tu fala especificamente de grandes investidores, tá? No caso, gestor de fundo de investimentos e afins, tá? E sell side seria aqueles que trabalham indicando ações e vendendo ações para os clientes. Então, são duas partes bem sensíveis ali que não podem tomar escolhas erradas. Então, eles vão preferir sempre tomar decisões, digamos, bem embasadas e com organizações que apresentem bastante informações. Investidores institucionais, fundos de pensão e fundos de investimento, por exemplo, precisam dispor de um fluxo de informações bem aberto pela companhia, para que possam embasar suas estratégias de médio e longo prazo. Então, eles precisam entregar resultados, e para entregar resultados, eles precisam realmente fazer uma boa análise para isso, e dessa forma, para conseguir a avaliação das pessoas, que elas permitam eles fazerem aquilo que eles querem. Se eles começarem a investir em umas empresas estranhas que ninguém sabe de nada, provavelmente eles perdem reputação e perdem a posição deles de valor no mercado. Investidores, pessoas físicas, eles são sensíveis a informações ou noticiários sobre a companhia em que investe, portanto exigem uma atenção especial, principalmente em momentos de crise. Qual que é o problema aqui? Dificilmente você vai ver um grande investidor, que seja, digamos, o acionista controlador da empresa, vai chegar e vai desfazer daquela empresa completamente porque houve uma crise, tipo... vamos dar aqui um exemplo, algum acidente ambiental, alguma coisa assim. Dificilmente essa pessoa vai fazer isso, porque o capital dela é muito grande ali, ela sabe que as crises são momentâneas e afins, então ele pode muito bem esperar a crise passar e depois vender. Correto? Mas quem que é sensível ao preço? Quem é sensível ao preço são as pessoas físicas. Tipo, a pessoa que, vamos dizer assim, algum político falou alguma coisa na televisão sobre determinada empresa e isso deixa incertas as intenções do governo daquela empresa, ou da liberdade de ação daquela empresa no mercado e afins, e as pessoas começam a vender ação em massa, certo?
Essas pessoas, essa acessibilidade ali na questão das notícias é que realmente faz uma flutuação enorme no valor das ações. Então você vê o problema e já comunicar a solução praticamente imediatamente, você consegue dar uma tancada. Mas ainda assim é uma situação que é difícil e ainda assim vai haver essa acessibilidade, mas você pode conter e evitar que ela seja pior do que ela realmente seria. Então ainda assim vale a pena fazer toda essa gestão de crise e focar bem nesse público aqui. Deu alguma desgraça, automaticamente a empresa tem que ir na televisão ali, falar o que tem que ser falado, divulgar informações para os meios oficiais e utilizar isso da melhor forma possível para evitar uma crise maior do que ela pode ser, beleza? E relacionamento internacional. Esse ambiente impõe práticas saudáveis a todos os participantes do mercado de capitais relevantes, incluindo os emergentes, assim como o Brasil, demandando que os departamentos de RI conheçam cada vez mais a legislação internacional e o comportamento do investidor global. Lembrando que aquela ideia é que você tem que pegar, por obrigação, digamos, legal, e atrair investidores de fora para o nosso país, para trazer dinheiro para cá. Então, a melhor forma de fazer isso é divulgar informações da mesma forma que são divulgadas lá fora, certo? Então a tua meta não é entregar e agradar necessariamente a legislação brasileira, mas ao mesmo tempo agradar a brasileira, americana, europeia e assim por diante. E qual que é a parte boa disso? Seria se você conseguir agregar a informação de todas e conseguir levar isso para um nível de maturidade na sua empresa, ao ponto que os processos já permitem que isso aconteça de uma forma natural, vai ser muito mais fácil para a tua empresa lidar com crises e ter informações relevantes para o mercado como um todo, porque as informações que são padrões dos outros países também vão ser úteis para cá. Então, tipo, no fim das contas, tirar uma média disso e conseguir agregar ainda mais informações que para todo mundo seja útil, todo mundo sai ganhando, beleza? E a estratégia da comunicação. Aqui essa parte é bem curtinha, tá? O acesso democrático a informações, seja para investidores individuais e institucionais, é uma exigência legal. Cabe ao RI organizar a oferta do material para que a informação esteja disponível de modo aberto e democrático a todos, porém oferecendo sempre uma abordagem mais atraente para cada tipo de público. O profissional da RI tem como responsabilidade assegurar que esse contato traga o máximo de transparência e transmita segurança ao mercado. Ok? Tudo que a gente falou até agora. Meios. Reuniões públicas para apresentação de informações a analistas de mercado, aos investidores ganham cada vez mais destaque como alternativa de contato entre a companhia e o mercado. Então, reuniões públicas são extremamente úteis e permitem que você consiga divulgar e atender mais públicos diferentes ali, principalmente os investidores. Reuniões individuais permitem o contato direto com o gestor de recursos, com o analista ou o próprio investidor. Então, você pode fazer reuniões com tipo players extremamente específicos, como por exemplo o gestor de fundos de investimento e afins, e dessa forma atrair parcerias que podem influenciar drasticamente o futuro desses ativos. Então, nesse caso, cabe reuniões individuais. Mas, obviamente, com pequenos investidores, isso nunca vai acontecer, ou se acontecer, é uma situação bem difícil, né? Teleconferência e internet. Isso aqui acaba sendo o meio mais comum, principalmente porque, como agora, se for ver o crescimento que teve investimento de ações no último ano para agora, foi gigantesco. Então, como tem cada vez mais acionistas, cada vez tem que criar meios mais democráticos e acessíveis para as pessoas terem acesso a informações. Então, utilizar a teleconferência e internet como principal meio de comunicação é fundamental. Ainda mais no cenário de Covid, que as pessoas não podem se reunir. Então, você ter sistemas digitais bem maduros e bem, digamos, conectados e funcionais, que não apresentam problema e bem organizados, e até mesmo periódicos, você consegue atender muito melhor as mais diversas partes interessadas que realmente precisam das informações. Então, a internet, assim como todo o resto que evoluiu no meio da pandemia, se tornou ainda cada vez mais importante e já tem se tornado importante já faz vários anos também. Okay? E os princípios éticos? Os princípios éticos adotados pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investidores são transparência, então divulgar o máximo de informações possíveis de tudo que acontece na empresa para que o mundo esteja ciente do que está acontecendo lá. Equidade, tem que divulgar as informações, mas não para públicos selecionados, digamos, tal público recebe somente tal informação e tal outro recebe outra coisa. Isso gera aquele problema de informação privilegiada. Então todo mundo tem que saber de todas as coisas, ou pelo menos, se quiser, poder ter acesso a todas as informações. Franqueza e independência. Então, a relação com o investidor, historicamente, não pode alterar as informações de acordo com o que a alta gestão quer. Então, eles têm que realmente chegar e poder agir da melhor forma possível, com sua independência poder reagir rápido, ok? Muitas vezes a gente vê, por exemplo, que nem houve aquele caso triste lá no Carrefour, onde um homem ali chegou a falecer e tamparam ele lá com estoque e afins para o povo que estivesse lá não parar de comprar e não precisar fechar o mercado, certo? Então, tipo, o que muitas vezes faz esse tipo de situação acontecer é a dependência de muitos, digamos, elos hierárquicos ali para poder tomar uma decisão. Então, fechar o mercado vai custar quanto? Então, o gerente daquele mercado não pode tomar uma decisão sozinho, depende de outra pessoa. Daí, assim, vai dependendo de uma cadeia muito longa e eles não conseguem reagir rapidamente e acontece esse tipo de desgraça para a empresa. Então, a independência e o compromisso com a verdade são fundamentais para evitar esse tipo de problema, porque se
a pessoa tem autonomia para tomar decisões estratégicas, teoricamente ela consegue reagir mais rapidamente do que se demorasse muito tempo a aprovação. Muitas empresas perdem esse timing e dessa forma não conseguem fazer uma boa gestão de crise. Integridade e responsabilidade. Então a pessoa tem que fazer aquilo sabendo isso, todos os seus compromissos, seja com a própria organização, seja com os colaboradores daquela empresa, seja ali com os stakeholders mais próximos, investidores, comunidade e afins, certo? Então ele sabe que tem uma função que exerce um caos absurdo para todos esses públicos. Então ele tem que fazer isso da melhor forma possível e esse compromisso com responsabilidade ali para fazer isso da melhor forma possível. Beleza? Então, gente, essa foi a primeira aula. Vou passar agora a segunda, ok? Então, veja as duas aulas, tá bom? Não vou esquecer. Até daqui a pouco.